Desejo que você não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força, os fortes, a inteligência. Seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina. Pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias. Lute pelo que você ama. Augusto Cury. A citação acima é de Augusto Cury e é um convite à coragem e à ação. O autor nos encoraja a não ter medo da vida, mas sim do que ela pode nos tirar se não a vivermos plenamente. Ele nos lembra que a vida é cheia de desafios, mas que é justamente através deles que crescemos e nos tornamos melhores. A primeira frase, não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la, é uma afirmação poderosa. Ela nos diz que o verdadeiro medo não é do desconhecido ou do perigo, mas sim de não aproveitarmos a vida ao máximo. O autor nos lembra que a vida é curta e que devemos vivê-la com intensidade. A segunda frase, não há céu sem tempestades, nem caminho sem acidentes, é um lembrete de que a vida não é um mar de rosas. Há momentos difíceis e obstáculos a serem superados. No entanto, o autor nos encoraja a não nos deixarmos abater por esses desafios. A terceira frase, só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo, é uma reflexão sobre a importância do aprendizado com os erros. O autor nos diz que as derrotas são oportunidades de crescimento. Só aqueles que usam as derrotas como combustível para o sucesso são dignos de alcançar seus objetivos. A quarta frase, só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la, é uma analogia entre a sabedoria e a experiência. O autor nos diz que a sabedoria é adquirida através do sofrimento. Só aqueles que sabem lidar com as adversidades são dignos de sabedoria. A quinta frase, os frágeis usam a força, os fortes, a inteligência, é uma reflexão sobre a natureza do poder. O autor nos diz que a força física é uma arma que pode ser usada para o bem ou para o mal. A inteligência, por outro lado, é um poder que pode ser usado para construir ou destruir. A sexta frase, seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina, é um conselho prático. O autor nos diz que os sonhos são importantes, mas que eles não se realizam por si só. É preciso disciplina e esforço para alcançar nossos objetivos. A sétima frase, seja um debatedor de ideias. Lute pelo que você ama, é um chamado à ação. O autor nos encoraja a não aceitarmos as coisas como elas são. Devemos questionar o status quo e lutar por aquilo em que acreditamos. Em suma, a citação acima é uma mensagem de esperança e inspiração. Ela nos encoraja a viver a vida ao máximo, a aprender com nossos erros e a lutar pelo que acreditamos. Aqui estão algumas reflexões adicionais sobre a citação. O medo é uma emoção natural, mas ele não deve nos paralisar. O medo pode ser uma força motivadora, nos empurrando a superar nossos limites. No entanto, quando o medo nos impede de agir, ele pode nos prejudicar. O fracasso é uma parte inevitável da vida. Todos nós vamos falhar em algum momento. No entanto, o fracasso não deve nos definir. Devemos aprender com nossos erros e nos levantar para tentar novamente. A sabedoria é adquirida através da experiência. Quanto mais vivemos, mais aprendemos. No entanto, a experiência não é suficiente. Também precisamos de inteligência para aplicar o que aprendemos. A força pode ser usada para o bem ou para o mal. É importante usar a força para construir e não para destruir. Os sonhos são importantes, mas eles não se realizam por si só. É preciso disciplina e esforço para alcançar nossos objetivos. A luta por aquilo em que acreditamos é essencial para um mundo melhor. Devemos ser defensores das causas que nos importam. Espero que essas reflexões ajudem a compreender melhor a mensagem da citação.